Bom dia, irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor. Vamos começar nossa escola dominical. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pela internet, e Deus os abençoe. Quero convidá-los também nesse momento para iniciarmos a nossa escola bíblica dominical nesta manhã, dia 14 de fevereiro, com a graça e com a misericórdia do Senhor, estamos juntos mais uma vez. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 119, Salmo 119, a partir do verso 97, nós leremos até o verso 105. Salmo 119, de 97 até o 105. Aqueles que estão aqui, quero convidá-los a ficarem de pé. Você que está em casa também, pegue sua Bíblia, acompanhe a leitura junto com a igreja. Você, apesar de estar remotamente conectado, mas faz parte da igreja, e nesse momento você é convidado a participar do culto conosco. Salmo 119, do verso 97 até o 105, leiamos juntos. Quanto amo a tua lei, e a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Vamos orar. Ó Senhor bendito, nós te agradecemos nessa manhã, por mais uma semana em que o Senhor nos sustentou, nos abençoou e nos deu vida. Obrigado, Deus, por estarmos hoje vivos, com saúde, e, ó Deus, com liberdade para te adorar, para te cultuar, para buscar a tua presença na comunhão do teu corpo, ó Deus, da igreja de Cristo, e nós te louvamos por isso, ó Deus, te louvamos por aqueles que aqui estão, te louvamos por aqueles que estão conectados, ó Deus, conosco nesta hora, para adorar ao Senhor, para buscar o ensino da tua palavra, e pedimos nesse momento, ó Deus, que o Senhor conceda-nos, ó Pai, da tua graça e da tua misericórdia, perdoando os nossos pecados, e recebendo, ó Deus, nosso louvor, nosso reconhecimento sincero de que sem ti nada somos e de que o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. As tuas obras são perfeitas, ó Deus, e nós te adoramos e te exaltamos pelo que o Senhor é e também pelo que o Senhor tem feito. E, ó Deus, nesse momento suplicamos ao Senhor que pelo teu Espírito o Senhor nos dirija em tudo que vamos fazer aqui, nas aulas que teremos aqui, ó Deus, que serão transmitidas, nas aulas das crianças, ó Deus, que o Senhor esteja, ó Pai, em cada sala de aula, em cada momento de estudo, dirigindo, ó Pai, aquilo que será apresentado com a tua palavra, para que nós possamos compreender a tua vontade e sermos edificados pelo Senhor. Por isso entregamos nossa vida, a vida dos professores em tuas mãos, ó Deus, e a vida de cada um daqueles, ó Deus, que participam, mesmo à distância, ouvindo e aprendendo com a tua palavra. Que esta manhã seja uma manhã de crescimento para a vida de cada um de nós. Assim, ó Deus, nos apresentamos diante do Senhor como igreja e suplicamos a tua bênção. E já te agradecemos, ó Deus, porque temos certeza de que o Senhor está conosco. A tua graça maravilhosa nos alcançou, teu Filho nos salvou e o teu Espírito nos assiste em cada momento. Por isso, no nome do teu Filho Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos cantar louvores ao Senhor e adorar o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se
está em mim, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, Deus está em nós. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu. Mais uma vez, Deus está em mim. Podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua presença no nosso meio. Nós cremos pela fé que o Senhor está aqui, Senhor. Grande é o teu nome, Senhor. Soberano é o Senhor. ajuda contra o inimigo.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno e céu. Louvado seja o teu nome, Senhor. O teu nome que está acima de todo nome. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Nós declaramos que o Senhor é o nosso grande Deus, aquele que tem socorrido, Senhor, o teu povo em meio, Senhor, às tribulações, às dificuldades da vida, ó Deus. Nós queremos agradecer ao Senhor por tamanho amor, ó Deus, ao ponto de nos resgatar do lamaçal do pecado e nos trazer, ó Deus, para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor, pela salvação que há em Cristo. Obrigado, Senhor, pelas suas misericórdias, ó Deus, que foram renovadas essa manhã. Obrigado, ó Deus, pela tua igreja que aqui está reunida para ouvir a tua palavra. Senhor, obrigado, Senhor, pelo sustento. Obrigado pelo ar, ó Deus, que respiramos. Obrigado pela tua presença em nossas vidas. Obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor. Nosso coração nesta manhã está aqui, ó Deus, para agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Pelo livramento, ó Deus, pela tua proteção, pelo teu cuidado. Que possamos, ó Deus, confiar mais em ti. Que possamos, ó Pai, ó Deus, ter a certeza que o Senhor é que está à frente de todas as coisas. Que o Senhor que está no comando. Que nós não devemos temer, porque é o Senhor que nos guarda. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. A igreja pode se assentar. Amém. Meus irmãos, quero convidá-los para que abram aí sua Confissão de Fé de Westminster, na página 148, perdão. Nós estamos no capítulo 20 da Confissão de Fé, tratando sobre a liberdade cristã e a liberdade de consciência. Nós vamos também abrir as Escrituras e o texto, que é um texto que nos norteia nesta última parte deste capítulo da Confissão de Fé. É o texto que se encontra lá na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Você pode também abrir sua Bíblia. Okay. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2. De 11 a 17. Primeira Pedro, capítulo 2, os versículos 11 a 17. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas obras, ou boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores,
como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao Rei. Muito bem, nós estamos falando sobre a liberdade cristã, liberdade de consciência, já há 2 semanas. Eu quero resumir o que nós vimos até aqui, nos 2 primeiros parágrafos, e depois nós faremos a leitura do parágrafo 3º e 4º, sucessivamente. Vamos lá. Quando nós falamos sobre liberdade cristã, nós não estamos falando sobre a liberdade secular, a liberdade que normalmente as pessoas nutrem aí, têm na vida comum. Nós estamos falando sobre a liberdade produzida pelo Espírito Santo de Deus no coração do homem. É fruto da presença de Deus dentro do coração do crente, regenerando, transformando e plantando uma viva esperança, uma novidade de vida, novas perspectivas, uma nova cosmovisão orientada pelas Escrituras, uma cosmovisão bíblica. E esta liberdade que nós temos então, é a liberdade do domínio do pecado, é a liberdade conscientemente da lei moral, que exigia de nós algumas cerimônias que apontavam para aquilo que Cristo iria realizar. Uma vez que Cristo cumpriu isso, estamos livres dessa lei, mas continuamos debaixo da lei de Deus, não mais como um caminho para a salvação, mas como o modo pelo qual nós agradamos a Deus e somos também, ou vivemos também em comunhão com os nossos irmãos. Essa é a grande necessidade nossa como cristãos, de obedecer à lei, para fazer aquilo que agrada ao nosso Deus, para deixar de fazer aquilo que Deus odeia, para que a nossa vida seja preservada e os nossos relacionamentos também. A lei é absolutamente eficaz, necessária para a nossa vida, e é preceito de Deus que nós a obedeçamos. Agora, livres do peso da culpa, do peso de tentar conseguir por esta obediência a salvação, uma vez que nós nunca conseguimos isso, mas agora, uma vez que Cristo nos conseguiu isso, nos deu isso, através do seu penoso trabalho, do seu sacrifício, nós temos a liberdade deste peso, para que a gente voluntariamente e por gratidão e por amor e obediência, a gente siga esses preceitos da lei de Deus e nos esforcemos em fazê-lo. A liberdade cristã, então, é isso, é essa obra de Deus nos capacitando a fazer a vontade dele. A liberdade de consciência, que nós falamos também, é a liberdade de que a minha consciência, ela presta satisfação única e exclusivamente, aliás, primordialmente e exclusivamente ao Senhor. E isso significa que eu não devo sucumbir a minha consciência a nenhum outro que não seja primeiramente Deus, ou aqueles, e nós vamos ver exatamente nos parágrafos 3 e 4 hoje, a não ser que sejam aqueles que falam em nome de Deus, coordenando e governando a minha vida enquanto aqui cidadão deste reino. Mas, para todos os efeitos, a minha consciência é cativa única e exclusivamente de Deus. Eu não posso me submeter a nenhuma igreja ou doutrina que, diferente daquilo que preceitua as Escrituras, tenta de alguma maneira levar cativa a minha consciência, fazendo-me refém de doutrinas, como se a minha salvação dependesse dessas doutrinas. Então, liberdade de consciência é estar livre do domínio do pecado e estar livre também da opressão dos homens que fazem isso pela força, pelo medo, pela culpa ou por algum outro subterfúgio, pela própria religião, para tentar de alguma maneira me coagir e me prender, como se me sequestrasse e me mantivesse sob rédeas curtas através de forças como, por exemplo, a religião. Resumindo os 2 primeiros parágrafos, então, que nós tratamos da liberdade cristã e da liberdade de consciência propriamente dita, nós podemos dizer o seguinte: o primeiro parágrafo da confissão, nós aprendemos que a liberdade nos foi comprada por Cristo, por um preço altíssimo, e é aplicada em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, e nos proporciona uma liberdade. Nós somos libertos do domínio do pecado,
somos libertos da ira vindoura, da ira condenatória que pesava sobre cada um de nós por causa das nossas dificuldades em cumprir a lei, em obedecer a lei. E então a liberdade que Cristo comprou para nós na cruz nos livrou desta ira vindoura, nos livrou do domínio do pecado, nos livrou da condenação da morte. Também essa liberdade que Cristo conquistou para nós, aplicada em nós pelo Espírito, ela nos leva a uma obediência voluntária, por amor e gratidão ao Senhor. Quanto à nossa consciência, o crente está livre de obedecer doutrinas e mandamentos que não estão presentes nas Escrituras. Qualquer doutrina e qualquer mandamento contrário ou ausente na Escritura está fora do nosso dever de consciência, e nós não devemos acrescentar a livre e a exclusiva palavra de Deus, absolutamente suficiente para a nossa vida. Nós não devemos acrescentar nada, absolutamente nada. Portanto, fica do lado de fora as tradições, os costumes, os hábitos, aquilo que é próprio da ética do seu tempo, do nosso tempo, aquilo que não está nas Escrituras. Nós não devemos, de maneira alguma, submeter a nossa consciência a isso. Portanto, o resumo aí desse parágrafo 2 é que qualquer igreja ou autoridade que exija obediência cega e absoluta está tentando destruir a liberdade cristã e a liberdade de consciência que foi comprada por Cristo para nós. Então, cuidado, esse deve ser um exercício constante nosso de autoexame e de exame da instituição aonde nós estamos, da qual nós fazemos parte. Os crentes lá de Bereia, você vai lembrar do texto, lá de livro de Atos, capítulo 17, verso 11, diz: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Os apóstolos iam lá e pregavam, mas antes de simplesmente acreditar cegamente naquilo que eles estavam ouvindo, eles iam conferir, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato como aquilo que estava sendo pregado. Por quê? Porque esta liberdade que Cristo nos conquistou, ela é caríssima. E eu não posso, como o próprio apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, eu não posso me submeter novamente ao jugo de alguma doutrina ou ao próprio jugo do pecado, simplesmente por negligência ou por medo. Eu preciso entender, compreender, examinar as Escrituras e julgar se de fato as coisas são como estão sendo ensinadas. Isso em qualquer igreja, em qualquer doutrina, em qualquer estado, em qualquer lugar onde você viva. Se existe uma autoridade, essa autoridade deve ser constantemente confrontada com aquilo que a Escritura nos ensina. As autoridades são instituídas por Deus, e nós vamos estudar um pouco sobre isso. Elas são instituídas por Deus para o bem daqueles que fazem o bem e para disciplina daqueles que fazem o mal. Mas essas autoridades instituídas por Deus, que devem ser honradas e respeitadas, elas têm um princípio maior sobre a vida delas. Elas precisam obedecer e honrar e respeitar a Deus e a sua palavra, para que elas também sejam honradas e respeitadas. Porque se elas fogem desse diapasão, que é o diapasão daquilo que é justo diante de Deus, daquilo que a palavra de Deus estabelece, então nós ficamos impelidos contra essas autoridades. Porque, e aí nós vamos juntar mais um texto, o apóstolo Pedro teve que fazer essa declaração numa cidade e diante de um estado que perseguia o cristianismo, e ele teve que dizer: importa-nos obedecer a Deus do que aos homens, porque eu tenho um Senhor que está acima do prefeito, do governador, acima do imperador. Eu tenho um Senhor, e esse Senhor é Deus. E todos nós, eu aqui embaixo, o prefeito, o governador, o presidente ou o imperador, todo mundo presta contas para ele. Ok? Então, nós vimos esses dois aspectos aí inicialmente, e hoje nós vamos entrar pelo parágrafo 3º, e se Deus nos permitir, vamos concluir com o 4º. Parágrafo 3º da Confissão de Fé. Aqueles que, sob pretexto de liberdade cristã, cometem qualquer pecado ou toleram qualquer concupiscência, destroem, por isso mesmo, o fim da liberdade cristã. Ou, se você quiser trocar e fazer uma anotação, eu acho que
a construção aqui do parágrafo ficaria melhor se, em vez de fim, estivesse aí finalidade. Tá? Mas, como a gente tem que ser fiel ao que está lá na hora de fazer a tradução, veio o fim. Mas a ideia é finalidade. Né? Destroem, por isso mesmo, a finalidade da liberdade cristã. Pelo contrário, sendo livres das mãos dos nossos inimigos, sem medo, sirvamos ao Senhor em santidade e justiça, diante dele, todos os dias da nossa vida. Muito bem, este parágrafo, ele faz ele apresenta aí como é que é a palavra? Um confronto, né? Ele apresenta aí um grande confronto, o confronto entre o pecado e a liberdade cristã. Por quê? Se vocês seguiram aí atentamente o que nós vimos até aqui, quando nós paramos na semana passada, nós paramos exatamente diante de um dilema. Que dilema é esse? O dilema é que, se de um lado você tem aquela pessoa que se submete à consciência alheia, se submetendo a doutrinas que são doutrinas de homens, e por causa disso tem suas consciências sequestradas, do outro lado também existe um outro extremo, que é o extremo daquele que, usando como justificativa a liberdade cristã, se permite absolutamente tudo, e não se limita, não põe limites às suas ações, e simplesmente passam a se comportar de forma, como nós chamamos, libertina. Começa a praticar libertinagem e pecado, usando como argumento a liberdade cristã. Então imagine que nesse terceiro parágrafo aqui, os nossos teólogos lá de Westminster, eles estão parando e falando assim: agora, preste bem atenção, se por um lado nós estamos livres, temos a liberdade cristã, temos a liberdade de consciência, estamos livres de todos os ditames e tradições que não são bíblicas, são dos homens, e somos convocados voluntariamente a servir ao Senhor obedecendo a sua palavra. Por outro lado, eu não posso usar essa liberdade que eu tenho agora para não me submeter a nenhuma autoridade que seja uma autoridade instituída por Deus, não me submeter à lei de Deus e simplesmente me dar a liberdade de praticar tudo aquilo que me vier à cabeça, usando por pretexto a liberdade cristã, e alguns até citando Paulo: todas as coisas me são lícitas. Esquece da segunda parte do verso, que diz que nem todas me convêm. Então, o que vai ser tratado nesse terceiro parágrafo aqui é o pecado e a liberdade cristã. Como é que a gente consegue lidar com esses dois pontos aqui? E o primeiro item que eu quero citar para vocês aqui desse parágrafo é que a finalidade, ou como eu expliquei ali, o fim da liberdade cristã é servir ao Senhor. Ou seja, para que Deus nos libertou do domínio do pecado? Qual a finalidade dessa libertação que Deus operacionou na nossa vida através do seu Filho, que se sacrificou em nosso lugar, e do seu Espírito que habita em nós e implanta em nós a fé e nos faz crer em Cristo? Qual a finalidade dessa obra? A finalidade é nos tornar servos de Deus, nos fazer servos do Senhor. Para quem estuda e acompanha os estudos de quinta-feira aqui na igreja, nós estamos estudando a carta aos Romanos, e essa semana, o capítulo 6, nós estudamos a segunda parte, do verso 17 até o verso 23, nós falamos especificamente sobre isso. Paulo usa o seguinte argumento para dizer por que você não pode viver mais na prática do pecado, você que é crente. Porque antes você era um escravo do pecado, tinha uma natureza pecaminosa completamente inclinada para a desobediência, para o pecado. Cristo nos libertou disso, fomos libertos disso. E quando eu fico livre, eu vou fazer o quê? Eu citei um exemplo eu estava estudando um pouco mais de um ano atrás, junto com a Cibele, ajudando num trabalho sobre a África, né, e a influência da história da África na história dos outros povos. E tem um capítulo lá que fala sobre a escravidão. E depois também um capítulo aqui na história brasileira sobre a escravidão. Há um assunto que está na moda hoje, até por causa da questão de racismo, tudo isso. Mas tem um capítulo interessante que me chamou muita atenção nesse estudo, que tanto lá no continente africano, como no Brasil, e como em muitos outros lugares onde existia, lá no começo do século XX, a escravidão ainda resistia, final do século XIX, início do século XX, um fato que era muito corriqueiro era o fato de que algumas fazendas, alguns coronéis, algumas pessoas de muitas posses, que tinham muitos escravos,
quando elas entendiam o assunto, e muitas delas eram obrigadas por força de lei, por força de decretos, a libertar os seus escravos, o que acontecia? Quando essa liberdade era dada para o escravo fazia o quê? Ele nasceu ali dentro daquela condição precária de escravidão. Ele não sabe viver outra vida a não ser a vida de servo, de escravo. Então o que acontecia com muitos deles? Alguns permaneciam por vontade própria no local, mas não tinham uma relação de empregabilidade, empregatícia. Continuam livres, mas vivendo como escravos do Senhor da terra, da onde eles nasceram, do lugar onde eles estavam. E aí o que é pior, alguns outros saíam, mas eles saíam e não sabiam viver como livres. O que acontecia com eles é que eles saíam e se tornavam escravos dos seus próprios patrícios africanos, que tinham um pouquinho mais de condição, um pouquinho mais de entendimento. Mas o fato é que ele nasceu, cresceu e foi criado e formatado com a alma de escravo, com a mentalidade de escravo. Então ele se liberta de uma escravidão aqui, ou permanece aqui, ou ele vai para um outro lugar e se submete à escravidão em outro lugar. Por isso que levou-se pelo menos 2, 3 gerações para você conseguir melhorar esse aspecto. E nós ainda estamos lutando com isso até hoje, né? Não apenas no caso dos descendentes africanos, mas com pessoas no país, no mundo inteiro, que vivem situações análogas à escravidão e já nasceram naquilo ali e não sabem como viver diferente, né? E a não ser que haja uma intervenção de força maior, como por exemplo o Estado, para dar formação, para dar ensino, para abrir a mentalidade, educar essas pessoas, para que elas deixem de ser escravas, tenham essa mentalidade de escravos, elas nunca serão de fato livres. E aí nós voltamos para cá então, veja, lá no capítulo 6, Paulo diz, nós éramos escravos do pecado, nós éramos, Cristo nos libertou. Então veja, você não pode voltar a ser escravo do pecado, por mais que você tenha uma natureza que ama ser escrava, que fala de liberdade, mas que vive uma escravidão. Vocês já perceberam isso? Nós somos uma sociedade assim, nós falamos demais de liberdade, mas nós somos escravos. Nós somos escravos da opinião da maioria. Nós somos escravos, às vezes, da opinião de uma pessoa que a gente submete nossa consciência a essa pessoa e a gente segue cegamente o que essa pessoa fala ou faz. E aí, para quem acha que é o contrário, veja o que acontece nos nossos dias. O advento do youtuber, do influencer, do que é isso senão a mesma coisa que acontecia há 2 décadas atrás com os líderes religiosos que levavam inclusive pessoas a cometerem suicídio coletivo. Por quê? Porque influenciava, fazia a cabeça das pessoas de tal maneira que elas seguiam cegamente. E hoje nós temos, depois nós tivemos o advento dos artistas televisivos, dos grandes, dos ídolos, dos cantores, que também formam a mentalidade de gerações de jovens e adolescentes. Agora são os youtubers, mas o que tudo isso é, senão escravidão? Você não faz uma coisa por liberdade de consciência, mas você acaba fazendo simplesmente por quê? Porque alguém está dizendo para você fazer. Porque alguém está ditando. Vejam só, todo mundo odeia a ditadura, mas você vai ler um jornal ou uma revista sobre moda e fala, olha, a Europa ou o desfile fulano de tal está ditando a moda do século 21. A palavra ditadura, quando é aplicada para um governo, ninguém quer. Mas quando é aplicada para a moda, ninguém nem se dá conta que é uma ditadura. É uma ditadura de alguém lá que achou que tal coisa era bonito e pôs lá e está ditando moda, está ditando comportamentos, está ditando ética. E nós vivemos assim. Por quê? Porque nós nascemos com a natureza escrava do pecado, e a não ser que nós sejamos libertados por Cristo, nós vamos servir como escravos ao pecado a vida inteira, e ao pecado personificado na vida de muitos ídolos, de muitos pensamentos, de muitas culturas, que nós vamos servir a elas, escravos do curso deste mundo. Mas quando Cristo me tira dessa situação, agora eu tenho ainda um coração, uma alma, uma história de escravo, mas eu não estou mais preso ao meu Senhor, ao Senhor feudal que dominava a minha vida, que era o pecado. O que precisa acontecer imediatamente? Imediatamente eu preciso descobrir quem é o meu Senhor. Porque eu vou servir. É da minha natureza.
E aí lá no capítulo 6, Paulo diz assim, olha, agora, libertos do pecado, sirvamos a Deus como servos, como filhos de Deus. Por quê? Deus te tirou do domínio do pecado, você é servo, você não serve mais o pecado, mas com a mesma avidez, com a mesma intensidade, com a mesma disposição que você servia ao pecado, agora sirva ao seu Deus. Nós somos servos de Deus, vivemos para Deus. Então veja, a liberdade cristã foi um momento, foi a ação divina de Deus de me tirar as correntes que me faziam servos do pecado. Mas uma vez que essa liberdade me alcançou, imediatamente eu preciso me acorrentar a Cristo. Paulo usava esse termo, mas eu sou prisioneiro de Cristo. Por quê? Porque a minha natureza ela está tão tensionada a servir, que se eu não colocar um Senhor no lugar do pecado, imediatamente, eu vou voltar a fazer as mesmas coisas que eu fazia antes. Então Paulo diz, eu preciso ter um relacionamento com o Senhor, um relacionamento de servo. E lá em Romanos capítulo 6, eu gostaria que você abrisse, para a gente só fechar esse ponto aqui, para ir então para a leitura dos textos que estão propostos aí na confissão de fé. Mas eu gostaria ainda de concluir esse ponto aqui, sobre a questão de servir, lá em Romanos capítulo 6, a partir do verso 20, aliás, do verso 17, Romanos 6, 17, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, o evangelho do Senhor Jesus, e uma vez libertos do pecado, foste feitos servos da justiça. Eu não sou mais escravo do pecado, agora eu sou escravo ou servo da justiça. Verso 19, falo como homem por causa da fraqueza da vossa fé. Paulo está dizendo assim, olha, estou tentando destrinchar isso daqui, para ficar mais palatável para nós, porque a gente é fraco demais. Aí ele diz, assim como ofereceste os vossos membros à escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Ou seja, com a mesma força que vocês se entregaram ao pecado, agora se entreguem à justiça, para a santificação da vida de vocês. Vocês são servos, mas agora nós somos libertados daquele Senhor terrível que nos levava à morte, que nos dava como salário a morte. Agora nós servimos a Deus que nos dá a vida. Continua, porque quando erais escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Como é que você vai cobrar a justiça de alguém que é escravo do pecado, que só pratica a injustiça? Eu não tenho como provar. Como é que eu vou cobrar a justiça se o escravo está fazendo a vontade do seu senhor, que é pecar? Mas agora, quem é o Senhor da minha vida? É Cristo. O que se espera de alguém que segue a Cristo? Que pratique a justiça. Se antes isso não era cobrado de mim, entre aspas, não era cobrado, agora sim, agora todo mundo espera. E isso é tão nítido, tão nítido. Quer ver? Não sei quem já passou por isso, mas você conhece alguma história desse tipo. Uma pessoa não é crente, ninguém se incomoda dela beber, fumar, aprontar uma porção de coisas aí. Quando eu falo essas coisas, estou sempre citando exageros, né? A pessoa faz de tudo, vive uma vida promíscua. A partir do momento que se torna público que essa pessoa se converteu, o que as pessoas começam a dizer? Os próprios amigos da farra vão sair para uma festa e falam, não, você não pode ir. Ou sentam na mesa, viu? Não, mas você vai beber, você não pode, você é crente. Porque até o mundo ímpio sabe que tipo de comportamento deve ser o comportamento de um cristão, sem excessos, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Agora vamos lá, veja a continuação. Naquele tempo, que resultado colheste? E aí ele mesmo responde, vocês colheram somente as coisas das quais agora vocês se envergonham. Na época que eu era escravo do pecado, o resultado das minhas obras são as coisas que hoje me causam vergonha. Aí eu vou fazer um parênteses aqui e vou dizer, eu vou, agora porque eu tenho liberdade, eu vou voltar a fazer essas coisas para colher vergonha de novo? De forma alguma. Então vamos lá. Somente as coisas das quais, porque o fim delas é a morte. Verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, veja, o que Deus fez por nós? Liberdade cristã, nos libertou do domínio do pecado. O que mais? Nos transformou em servos dele, somos servos do Senhor.
nós temos um Senhor na vida, nós estamos soltos, nós temos alguém que é dono da nossa vida. Portanto, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Liberdade cristã é pretexto para pecar? Claro que não. Liberdade cristã é o que consolidou uma mudança de Senhor sobre a minha vida. Eu servi ao pecado, mas pela liberdade que Cristo conquistou na cruz, agora eu sirvo a Deus. Uma consciência livre, né? Praticando ou sendo capacitado a praticar a justiça e a caminhar num processo de santificação. E aí o verso 23, que é muito conhecido, porque o salário do pecado é a morte, ou seja, o que eu fazia lá tinha uma recompensa, a recompensa era a morte. Mas agora aqui, independente das coisas que eu consiga fazer em termos de justiça, Deus já me deu o presente. Não é salário, porque não é recompensa do que eu vou conseguir, mas é um presente que Deus já me dá antes da minha operosidade e do grau que eu vou conseguir dela. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo já me deu antecipadamente um prêmio, não por aquilo que eu consiga fazer, mas por aquilo que Ele fez no meu lugar. Então, eu sou estimulado. Você imaginou, você vai participar de uma maratona, e antes da maratona começar, quem organiza a maratona chega para você e fala assim, ó, está aqui, o troféu é seu. Não, mas como assim? Eu nem corri. Não, mas eu estou te dando o troféu desta corrida, porque eu quero te animar a correr melhor do que todos os outros. Ontem, meu filho veio aqui e correu com a sua camisa. E ele já bateu o recorde dessa prova. Ninguém é mais rápido que ele. Ele já conquistou o troféu antecipadamente. E agora quer dizer, o troféu é seu. Entra e corre. Você acha que você vai correr menos ou vai correr mais que os outros? Você acha que você vai entrar desanimado ou animado? Ora, que grande animação saber que a vitória já é minha. E que eu posso correr livre da pressão, que eu posso correr livre do medo, porque eu já ganhei o prêmio. Portanto, como é que eu lido com essa tensão? Era a palavra que eu queria lembrar no começo. Como é que eu lido com essa tensão entre pecado e liberdade cristã? Eu preciso primeiro convencer o meu coração e a minha alma que a finalidade da liberdade cristã é servir a Deus. Quais são as tentações que a minha mente, a minha alma tem em relação à liberdade cristã? A tentação de achar que a liberdade cristã é para eu poder satisfazer todos os anseios do meu coração. Deus não nos deu liberdade cristã para que a gente satisfaça todos os nossos desejos pessoais. Agora eu vou ser feliz. Eu vou fazer tudo o que me deixa feliz porque eu tenho a liberdade cristã. Não, a liberdade cristã Deus me deu para servi-lo. Ele me liberta do domínio do pecado para que eu possa servir livremente a Ele. É liberdade cristã. Pode falar, Newton. Exatamente. Isso. Exatamente. E aí aí veja que nós somos profundamente influenciados por esse pensamento mundano, que é o pensamento de que o que mais importa na vida é o ser feliz. Mas veja, isso nunca combinou com o entendimento do que é ser servo. Porque o servo legítimo de coração, não por força, nem por violência, como é o caso da nossa escravidão ao pecado, mas o servo agora por gratidão, por amor e por intervenção de Deus na nossa história, eu sirvo a Deus com o quê? Com toda animação, com todo ânimo, com toda dedicação, com todo amor. O servo, o que ele mais quer na vida? Não é ser feliz. O que ele mais quer na vida é fazer o seu Senhor feliz, porque se o seu Senhor estiver feliz, ele também tá. Você fala assim, não pastor, será que é isso? Esse negócio é meio assustador. Não, não é não. Você que é casado e tem filho, vou dar um exemplo. O que o pai e a mãe mais querem na vida?
a felicidade dos filhos. A gente sabe muito bem o que é esse conceito. Porque se eu ver que o meu filho está andando bem e que ele está feliz, eu também vou ficar feliz. Esse é o mesmo conceito. Qual que é a felicidade do servo? É ver que o seu Senhor está contente e feliz. Porque o contentamento do seu Senhor contenta o seu coração. John Piper, ele fala disso usando uma outra expressão que ele empresta lá de Jonathan Edwards, e ele diz assim, que o que traz contentamento para a minha vida é glorificar o meu Deus. Quando o meu Deus é glorificado por aquilo que eu vivo e que eu faço, o meu coração é satisfeito, e eu encontro a satisfação que eu não vou encontrar em nenhum outro prazer, que tem como finalidade tão somente a mim mesmo. Esse é o princípio bíblico para a nossa vida. Deus nos deu o seu Filho, ou seja, o que Ele tinha de mais precioso, Ele deu para a nossa salvação. E agora o que é esperado dos servos, que os servos amem tanto o seu Deus, amem tanto a Cristo Jesus, que eles ofereçam a sua vida como escravos de justiça. Por isso que Paulo vai dizer, eu vou citar novamente aqui, que Paulo vai dizer que o meu viver agora é Cristo. Minha vontade é dele, meus planos são dele, meus talentos são dele, meus dias são dele. É para ele que eu quero viver. É óbvio que isso tudo não anula a nossa humanidade, essa humanidade criada por Deus, desenhada por Deus, onde nós temos curiosidades, onde nós temos planos, onde nós somos construtivos, nós gostamos de construir, nós gostamos de conhecer, e Deus nos deu talentos pessoais para trabalhar. Então eu tenho sempre que, vamos lembrar lá atrás, quando nós estudamos sobre viver para Deus, sobre glorificar a Deus, sobre trabalhar para o Senhor, o capítulo das boas obras. Lembra como é que eu vou realizar este serviço meu ao meu Senhor, que deixa o Senhor contente? Não é ficando 24 horas dentro de uma igreja, como se que Deus esperasse de mim é que eu fosse um bispo. Desculpa aí os bispos, né, usando o exemplo. Mas o que Deus espera de mim é que eu o sirva com os talentos, com as características, com aquilo que Ele me deu. Deus te fez uma pessoa alegre, porque realmente nós temos pelo menos 4 temperamentos diferentes. Pelo menos, né? Porque eu acredito que são mais, mas tudo bem, vamos lá, vamos ficar nos 4. Então tem um que é mais alegre, mais efusivo. Você acha que é por um acaso que Deus criou pessoas assim? Sabe quando você está naquele ambiente que está todo mundo ali, né? Ambiente de velório, a gente costuma dizer. E aí de repente chega um barulhento, mexe com um, mexe com o outro, mexe com aquilo outro. Será que não foi Deus que te fez assim? Deus te fez assim porque você é útil aos propósitos dEle. E especialmente quando você entende que isso tudo é movido pela mão de Deus. Então você chega com alegria no ambiente, todo mundo fica alegre, e alguém vai dizer, olha, ainda bem que você chegou, porque isso aqui está aparecendo um velório, você chegou, e você vai poder dizer assim, ó, agradeça a Deus, porque foi Ele que me fez assim. Alguém vai dizer, olha, você não força quando você está dando risada, não é forçado, a gente vê que é de você. Você vai dizer, não, não é de mim. É o entusiasmo que Deus colocou aqui dentro. Eu não sei explicar, mas eu ponho isso ao serviço do meu Deus. E a mesma coisa, você é um bom profissional numa área, numa outra, quando você faz aquilo que você sabe fazer, ofereça isso a Deus. A liberdade cristã, ela nos deu esse privilégio. Eu não uso mais essas coisas que Deus me deu para servir ao inferno, mas eu uso essas coisas que Deus me deu para servir a Ele e a glória dEle. Então, liberdade cristã não é pretexto para o pecado. Liberdade cristã é o momento decisivo em que Deus me tirou do domínio do pecado e me fez servo dEle. E agora eu sou livre para fazer para o meu Deus aquilo que Ele me equipou para fazer. E não é aqui preso aqui dentro, não. É lá fora. Em qualquer ambiente. Porque eu falo que o cristão é o cidadão deste mundo aparelhado para cruzar por todos os ambientes. Se um cristão não estiver aparelhado para isso, ninguém está. Por quê? Porque Cristo mesmo nos chamou para ser luz e para ser sal.
qual seria a funcionalidade de você equipar alguém para ser luz, se você vai deixar essa pessoa somente no ambiente iluminado? Qual a necessidade de pôr mais sal naquele lugar onde já está no ponto do tempero? Não é aí. Porque se fosse assim, no dia da conversão, Deus podia dar um estalo de dedo lá, né, uma palavra de ordem e manda ser para a glória. Nós vamos ficar aqui correndo risco para quê? Mas se Deus nos dá vida, se Deus nos dá oportunidade, se Deus nos edifica com a sua palavra, se Deus põe o Espírito Santo dele dentro de nós, se Deus ativa a nossa consciência, é para que eu o sirva, mas eu não o sirva só nas quatro paredes. Eu entenda, Deus me libertou do domínio do pecado. Eu posso andar por todos os lugares. E eu posso servir a Cristo em todos os lugares. Porque Cristo me libertou do domínio do pecado. E aí tem alguns aspectos, eu não vou entrar nisso agora, senão não vou conseguir concluir, eu tenho pouquíssimo tempo para concluir, mas nós cristãos, obviamente, cada um de nós vai ter que lidar, porque o processo de santificação ele não é instantâneo e ele não é igual na vida de todo mundo. Então, de repente, eu ainda tenho dificuldade de cruzar em determinados ambientes que para mim eles ainda são de alta periculosidade. Então não sou eu que vou lá. Mas no corpo de Cristo, Deus sempre vai ter alguém que consegue fazer com menor perigo. Por quê? Porque é mais provado em outra área, mas nessa área cruza bem. Eu vou dar dois exemplos aqui. Uma dificuldade na área financeira e uma dificuldade na área sexual. Então, às vezes, uma pessoa tem mais dificuldade com algumas coisas e menos com outras. Aí você não vai pegar o camarada que tem a dificuldade financeira para ser o tesoureiro, né? Não vai pegar. Então, a gente precisa entender isso, que o corpo de Cristo tem essa diversidade, exatamente para que a gente não tenha que expor ao perigo quem está mais fragilizado a ele. Mas isso não significa que a igreja não tenha que ter esse objetivo de ir iluminar o mundo, de sair das quatro paredes. A gente precisa realmente nos treinar através da palavra, e nós devemos fazer um inventário, né, dos personagens que nós temos, das capacidades, dos dons e das forças, obviamente sempre na dependência do Senhor, mas a igreja não pode se privar. Nós temos hoje, por exemplo, lá em Belo Horizonte, um missionário conhecido nosso, que é o Abelardo, já veio aqui, ele faz um trabalho junto com um grupo de missionários entre prostitutas e caminhoneiros. Agora veja, que tipos de membros das nossas igrejas nós podemos mandar para um trabalho desse? O que tem problema financeiro, que tem dificuldade com essa área de finanças, pode ir lá? Pode. Não é a área que afere suas fragilidades. Mas o que tem problema de cunho moral, voltado para a área sexual, é esse irmão que nós vamos expor para trabalhar num movimento missionário entre prostitutas? É claro que não. Que aí é ficar riscando palito de fósforo perto do barril de pólvora. Mas isso significa que nós não podemos ir lá? Ou que nós não devemos ir lá? Não, significa que nós temos que pegar as nossas santas irmãs, os irmãos que são mais, vamos lá, cabelo branco, ou que não tem dificuldade nessa área, e eles vão. Como tem na nossa igreja missionários que trabalham com esses grupos. Porque Deus aparelhou a igreja com muitos membros. Agora, Deus nos chamou para ser luz nas trevas. E muitas vezes, por causa dessa tensão entre o pecado e a liberdade cristã, nós usamos isso como justificativa para ficar preso aqui dentro. A liberdade cristã não pode levar o crente à prática do pecado. O crente está livre do pecado. A prática do mal moral, se ela for introduzida na minha vida, ou se ela for aceita, acatada, e continuar como se eu estivesse escravo do pecado, então ela destrói a liberdade cristã. Em que sentido? Não é que alguma obra de Deus possa ser destruída, mas se de repente alguém tem esta consciência de que
recebeu a liberdade cristã, mas continua escravo do pecado, de duas uma: ou você está tentando invalidar uma obra de Cristo, ou você nunca recebeu essa obra de Cristo e você está só enganado. Que infelizmente acontece muita gente que entra na igreja, participa da igreja, mas dissimula, porque nunca de fato foi convertido. E o próprio apóstolo João fala sobre isso, dizendo: eles estavam entre nós, mas nunca foram dos nossos. E esse é um item importantíssimo para que a gente faça uma autoavaliação da nossa vida. Será que eu estou na igreja ou que eu sou a igreja? Porque se eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, eu não apenas estou na igreja, eu sou a igreja. Mas tem muita gente que só está dentro de um templo, está num hall de membros, mas o Espírito Santo não está dentro dela, não é a igreja de Cristo ainda. Que Deus tenha misericórdia, que não seja o caso de nenhum de nós, e se for, que Ele converta o coração dessa pessoa, para que esteja em Cristo, porque a verdadeira liberdade cristã, ela nos liberta do domínio do pecado, ok? O último parágrafo, eu vou citar alguns itens dele, eu não vou conseguir trabalhar, mas você pode ler em casa, os textos bíblicos estão aí, desse parágrafo mesmo, todos os textos, leiam aí. A gente só falou de Bíblia aqui, de textos, eu peguei o texto lá de Romanos 6, mas eu gostaria muito de terminar isso daqui hoje, e se eu for ler todos os versículos aqui, eu não vou conseguir. Eu vou fazer a leitura do último parágrafo então, parágrafo 4, e eu vou resumir ele para vocês. Visto que os poderes que Deus ordenou, e a liberdade que Cristo comprou, não foram por Deus designados para destruir. Ou seja, a liberdade cristã não foi dada para a destruição do povo de Deus. E nem as pessoas que Deus municiou de autoridade. Sejam autoridades eclesiásticas, sejam autoridades políticas. Deus não concedeu autoridade aos homens para destruir o povo de Deus. Muito pelo contrário. As autoridades são para regulamentar as nossas relações. As autoridades, elas vão ser duras com quem pratica, para quem pratica a irregularidade. E elas vão ser boas, benéficas para quem anda corretamente. Porque, a princípio, todas as autoridades, elas são dadas por Deus para o bem e não para o mal de quem faz o bem. E a liberdade cristã também. Nenhuma dessas coisas, nem as autoridades, nem a liberdade cristã foi dada para destruição. Vamos lá. Mas para que mutuamente nos apoiemos e preservemos uns aos outros. Resistem à ordenança de Deus os que, sob pretexto de liberdade cristã, se opõem a qualquer poder legítimo, civil ou religioso, ou ao exercício deles. Veja só. Quando alguém não se submete à autoridade da igreja, fala: não, eu tenho liberdade cristã. Está indo contra a palavra de Deus, porque o próprio Deus instituiu as autoridades, inclusive religiosas. A uns ele chamou para o presbiterato, a outros para o pastorado, estou usando termos de hoje, não os de Paulo. Uns para o diaconato. E Deus distribuiu dons de serviço, dons de administração. Deus chamou uns para serem intercessores, não que todos nós não tenhamos que ser, todos nós temos que ser, mas Deus colocou um amor especial no coração de algumas pessoas para ter esse trabalho de interceder incessantemente por muitas pessoas. Deus distribuiu dons, Deus deu os dons das músicas, aqueles que tocam, aqueles que cantam. Deus deu o dom do serviço para que todos esses equipamentos que nós temos aqui funcionassem. Deus distribuiu esses dons, todos aos homens. E a gente tem às vezes uma dificuldade especificamente com aqueles que receberam o dom de liderar, porque a gente começa a achar que esse pessoal é contra a gente. Uma vez uma pessoa falou assim: pastor, mas olha, eu vejo lá na liderança, são sempre os mesmos. Eu falei para ela assim: olha, nessa época eu estava já há uns 13 anos numa cidade, eu falei assim: olha, eu vou 13 anos no mesmo açougue, é o mesmo açougueiro. E eu faço questão que seja, porque ele sabe o que ele está fazendo. Eu vou ao mesmo médico, cardiologista, que eu tenho confiança nele e eu sei que ele sabe o que está fazendo. Eu perguntei: você tem algum médico desse daí que... Não, pastor, tem um médico que fez o parto da minha filha.
E apesar dela não ser mais criança, ele é pediatra, mas ele cuida dela até hoje. Já era uma moça. Eu falei, por quê? Porque eu tenho confiança que ele sabe o que está fazendo. Sim. Sabe por que você tem confiança? Porque Deus deu esse dom para ele e é o que ele faz. Mas já imaginou se você chegasse no consultório lá, todo ano tivesse um médico diferente lá? Não, o médico foi eleito para vir para esse cargo aqui. Eu não estou defendendo que a gente não tenha a oportunidade de escolher os nossos líderes, mas eu estou defendendo o seguinte, que dentro de uma igreja, como dentro de qualquer outra instituição, Deus levantou gente para liderar. Deus levantou gente para administrar. Deus levantou gente para executar. Vou dar um exemplo para vocês. Deus me chamou para o ministério, para pregar a palavra. Mas antes de ir para o ministério pregar a palavra, eu já era diácono há 4 anos. Perdão, 3 anos. Eu saí 1 ano antes de terminar o mandato, fui para o seminário. Já era diácono há 3 anos. E sabe por que eu era diácono? Que eu gosto do serviço. Eu gosto de coisas que você faz com a mão. Os móveis da minha casa, eu que fiz, porque eu gosto de mexer com coisas da mão. Eu gosto de fazer pão, gosto de pôr a mão na massa, eu gosto dessas coisas. E aí eu tive que ir obedecendo um conselheiro meu, nos primeiros anos de ministério, eu tive que deixar de ser diácono. Porque nos primeiros anos de ministério, eu não queria só pregar, eu queria pregar, mas eu queria fazer o trabalho do diácono também. E aí os meus diáconos foram ficando meio retraídos comigo, né? Porque o pastor estava lá, mexendo em coisas na igreja, chegava lá, arrumava o púlpito, né? Mexia no negócio lá. Aí um conselheiro me chamou e falou, viu, tudo bem que Deus te deu o dom do serviço aí, mas sirva como pastor. Deixa os diáconos ser diácono, deixa os presbíteros ser presbítero. Deus distribuiu dons, e cada um sirva com o seu dom. Mas parece que muitas igrejas, não só igrejas, as pessoas têm implicância com quem recebeu o dom da liderança. Pode falar, Nilton. Claro que não. Sim. E se for eleito para ser presbítero, não vai ser um bom presbítero. Né? Isso não significa que lá no meio dos diáconos, não tenha um lá que não é um bom diácono e que precisa ser presbítero. Porque elegeram ele para ser diácono, mas na realidade ele tinha que ser presbítero. Essas coisas acontecem, faz parte do cotidiano nosso. Mas o ponto aqui é que Paulo os teólogos de Westminster, se apoiando nesse conceito de Paulo, inclusive, que é bíblico, de distribuição de dons, eles vão lá afirmar o seguinte, veja, não foi Deus que estabeleceu as lideranças, os governos? Então por que quando uma liderança te chama à disciplina, orientada pela palavra e por Deus, você se rebela contra ela? E muitos, o caso aqui que a comissão está citando, uns ainda vão alegar liberdade cristã para fazer isso. E não se submete à liderança. Isso é um terrível erro. Se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias à luz da natureza ou aos reconhecidos princípios do cristianismo concernentes à fé, ao culto, ao procedimento, se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias ao poder da piedade, ou que por sua própria natureza ou pelo modo de publicá-las e mantê-las são destrutivas da paz externa da igreja e da ordem que Cristo estabeleceu nela, podem legalmente ser processados e visitados com as censuras das igrejas. E aqui novamente, os dois perfis. Se um líder religioso, seja um presbítero, um pastor, começar a publicar coisas que são contrárias à fé, que são contrários ao ensino das Escrituras, que são contrárias à paz ou à pacificação da igreja de Cristo, essas pessoas devem ser censuradas, disciplinadas. E o mesmo quando nós tivermos líderes nos mais altos postos governamentais do nosso país,
que se oponham à fé cristã, que se oponham às Sagradas Escrituras, que publiquem sistematicamente pensamento que é contrário às Escrituras, a igreja precisa se posicionar censurando-as. O que lamentavelmente, tristemente no nosso país, a maioria das igrejas se omitem de fazer. Nós precisamos de repórteres denunciarem e escancararem a verdade para o povo, porque a igreja não faz isso. E alguns ainda vão usar ainda o pretexto do quê? Nós somos crentes, a gente tem que se envolver com as coisas do reino de Deus. Como se esse mundo não fosse parte do reino de Deus. Sim, a igreja, ela tem o seu cuidado interno e deve fazer. E ela precisa cuidar externamente também. Nós somos o povo de Deus. E é exatamente por causa da liberdade cristã e da liberdade de consciência que eu posso publicamente expor o pensamento que está alinhado com aquilo que é bíblico. E posso censurar o pensamento que não está alinhado com aquilo que é bíblico. Seja de um líder religioso, ou seja de um líder político. É dever nosso como povo de Deus. É para isso que Deus nos deu a liberdade cristã. Eu não sou escravo de nenhum homem dessa terra e nem de nenhuma instituição. Eu não sou sequestrado na minha consciência por nenhum líder dessa terra, por nenhum homem e por nenhuma religião ou ideologia política. Porque a nossa consciência deve ser cativa a Cristo. Por isso é tão necessário que o cristão conheça as Escrituras. E eu quero concluir isso lendo para vocês aqui, pelo menos 2 textos aqui, e a gente conclui isso. Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, que estavam entre si discutindo, discordando uns dos outros, os apóstolos, Jesus diz: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveitará a vós outros. 1 Timóteo 1, 19 a 20. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Esse é um dos textos mais assustadores de toda a Bíblia, que você tem um apóstolo Paulo. Eu entreguei esses 2 a Satanás. Isso é só para a gente entender um pouquinho sobre esta autoridade da qual Deus revestiu aqueles que lideram o povo de Deus. Porque Paulo não falou isso aqui porque ele estava ressentido. Paulo falou isso aqui porque esses 2 atuavam contra a fé, contra a natureza da fé cristã, contra a paz da igreja, contra aquilo que é bíblico. E Paulo trata com firmeza quem atenta contra a liberdade cristã, contra a fé em Cristo Jesus. Romanos 13, não podia ficar de fora, versos 3 e 4. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é, vejam bem, a autoridade aqui, sem dizer se é pública ou se é eclesiástica. A autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. E aí de novo, aqui um lamento pastoral. Que pena
que pena que principalmente as autoridades políticas tenham largado a espada em casa há muitos anos. É por isso que a gente precisa colocar grades nas nossas casas. Porque as nossas autoridades não usam a espada. Ela é só um pretexto. Pois é ministro de Deus, vingador para castigo do que pratica o mal. Pastor, duro discurso esse, pastor. É duro. Mas quem foi que disse que a Bíblia é um livro de textos, como eu falei na semana passada dos homens, de texto pastel? A Bíblia é um livro de coisas profundas, consistentes e impactantes. E nós somos o povo da Bíblia. Nós temos que viver de acordo com a nossa única regra de fé e de prática. No que tange a eternidade, Cristo Jesus oferece perdão e justificação para todo aquele que crê. Ele é um Deus de graça e de misericórdia. Mas também no que diz respeito à eternidade, o nosso Deus oferece o lago de fogo e enxofre, juízo e castigo eterno, para aqueles que não creem no único caminho de salvação, que é Cristo Jesus. E por que Deus faz isso? Por causa dos pecados que são cometidos por todos nós desde o dia em que a raça humana nasceu ou caiu lá em Adão. E no que tange ao tempo presente, Deus é um Deus de graça e de bondade. Sim, Ele nos sustenta a cada dia. Ele faz nascer sol todos os dias sobre bons e maus, sobre justos e ímpios. Ele derrama chuva sobre todos, bons e maus, justos e ímpios. Ele é um Deus cheio de graça. Ele sustenta a vida desse planeta e deste universo nas suas mãos todos os dias. Ele coordena cada uma das circunstâncias, até o fio de cabelo que cai na nossa cabeça, para dar aos homens, oferecer aos homens graça. Graça comum, que é a todos os homens, e graça salvadora aos filhos de Deus. Mas no que tange ao tempo presente, Deus também é um Deus justíssimo. E por isso Ele estabeleceu autoridades, e por isso Ele colocou espada na mão das autoridades. Para que através da espada, quem semeou o mal, colha o que plantou. E que através da espada, quem semeou boa semente, seja recompensado pela boa semente. Isso é o que diz respeito a esse tempo. E a palavra de Deus diz: aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. É uma pena que nos nossos dias, quem planta honestidade, colhe miséria. E quem planta crime e injustiça, colhe boa vida. Como eu disse, porque as autoridades largaram a espada em casa e viraram autoridades pastéis. Nada contra pastel, gente. No final do culto eu vou sair para comer um pastel à noite. Se vocês quiserem ir comigo, estão convidados. Mas tá bom, vamos parar por aqui hoje, graças a Deus. Depois vocês terminem de ler todos esses textos, mas acredito que ficou claro. A liberdade cristã não é para destruição. E Deus estabeleceu agentes para que a liberdade, tanto a secular quanto a cristã, fosse preservada. Que são os agentes públicos que governam e são os agentes eclesiásticos que trabalham na igreja, que é de Cristo. Oi, Gilda. Deixa eu abrir aqui só um pouquinho. Segunda Epístola de João, versículos 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ô Gilda, que bom era aquele tempo, que a única maneira de você dar boas-vindas ao malfeitor era abrindo a porta da casa. Esse tempo eu diria que era fácil de você não ser cúmplice das obras más, porque bastava que você mantivesse a porta da sua casa fechada, porque
esta é literalmente o preceito bíblico. Nem sequer receba na sua casa quem é alinhado com as obras do mal. E aí nós não estamos falando de alguém que não conhece nada, que precisa ser evangelizado. Nós estamos falando de alguém que conhece e se alinha com o mal. Agora, nos nossos dias, esses malfeitores, eles entram pela televisão, eles entram pelo computador, eles entram pelo celular. Ou seja, estão encalacrados dentro da nossa casa. E se você for pegar especialmente esse texto, nós somos todos cúmplices. Porque a gente fala assim, por quê? Por que está acontecendo isso no mundo? Por que essa coisa toda... Mas a gente vai lá e liga a televisão e fica assistindo esse negócio. Bate palma para essa coisa. Compartilha. Eu vou contar uma coisa para você, confessar. O birra que eu tenho de grupo de WhatsApp. Eu participo de pouquíssimos grupos de WhatsApp. A nossa igreja tem um grupo lá, e eu vou explicar para vocês por que o grupo é fechado. É um grupo só para transmitir devocionais e avisos. Sabe por que o grupo é fechado? Eu já tive experiência amarga de ter grupo de WhatsApp da igreja, e volta e meia aparece lá Paulo Coelho, Papa Francisco, Chico Xavier, e por aí vai. Ai, pastor, mas é bonitinho, eu compartilhei. 2 João 10, 11 para você. Gente, o inimigo, ele não traz o prato com coisa podre para você. Ele traz o prato com coisa bonitinha. Como é que você vai gostar dele, se não tiver bonitinho? A historinha que o Isaías gosta de contar aí, ó. Diz que político morreu, foi para o inferno. Vou usar político porque está na moda falar mal de político, então não. Morreu, foi para o inferno. Morreu. Chegou lá, tinha um elevadorzão lá. Um botão para cima, um botão para baixo. Ele entrou no elevador, botão para cima, claro, né? Opa, pular de cima só pode ter coisa boa. Aí chegou lá, disse que era um céu, um lugar tranquilo, um paraíso. Tudo calminho, silencioso. Você ouviu uma música lá, dos anjos adorando a Deus, né? Uma visão magnífica. Aí passou um dia lá, no final do dia, apareceu um indivíduo lá para ele e falou, amanhã você tem a oportunidade de passar um dia lá embaixo, para ver como é que é. Mas tem certeza? Não, tem. Pode passar um dia lá. Mas nem quero, vou ficar por aqui não. Não, é obrigatório, você tem que conhecer o lá de baixo. Aí disse que o cara foi no outro dia, passou lá o dia inteiro. Só que quando ele chegou lá, na hora que abriu a porta, estavam todos os amigos dele lá em volta lá. Tudo que aqueles colar havaiano, né? Dançando, né? Fazendo uma festa ali, um negócio bonito, bacana. Uma alegria, né? Muito barulho, muito entusiasmo. Comendo, bebendo, picanha para tudo enquanto é canto. Aí ele passou um dia lá, se esbaldou. No final do dia, chegou cansado, pegou o elevador. Aí o cara estava lá junto com ele lá. E aí, o senhor tomou a decisão? Para onde o senhor vai? Ele falou, olha, gostei do céu, muito bonito, muito calmo, né? Tudo limpinho, branquinho, né? Mas meus amigos estão tudo lá embaixo. Tem uma festa rolando lá boa, rapaz. Eu fazia outra ideia, eu achava que o inferno não era outra coisa. Eu acho que eu vou para lá. Tem certeza? Não, tenho certeza. Então tá bom. Apertou o botão e desceu. Quando ele desceu, que abriu a porta do elevador, as labaredas de fogo já pegou ele lá do lado de dentro, lá, já lambeu ele inteiro assim. Ele quis fechar a porta do elevador, mas daí já não dava mais. Aí ele encontrou os amigos, ele falou, viu, e tudo chorando, né? Sofrendo. Ele falou, mas ontem eu vim aqui, estava tudo maravilhoso. O que aconteceu? Aí ele vai falar, ontem nós estávamos em campanha. Hoje você vai encontrar o mundo real. O diabo é assim, ele vem em campanha bater a campainha da sua casa. Antes era a campainha, né? Porta da casa. Agora ele vem pela internet. Ele vem mostrando coisa boa, bonita e gostosa. Mas depois, ô Gilda, né? Então, parafraseando aí tudo para a gente entender no contexto nosso de hoje, esse é o problema. O diabo não aparece de chifre, nem com tridente na mão. Ele vem limpinho, arrumadinho, bonitinho, com discurso de igualdade, né?
um discurso de direitos iguais, esses discursos do nosso tempo aí. O diabo vem bem assim, né? Cheio de virtudes. Mas hoje ele está em campanha. Amanhã ele estará ardendo com todos os seus adeptos por toda a eternidade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor está falando com a igreja hoje. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por esse tempo de reflexão na Tua Palavra. Ajuda-nos a Te obedecer e ajuda-nos, ó Deus, tanto a valorizar esta liberdade que com o sangue do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor, o Senhor comprou para nós. Que nós não usemos essa liberdade de pretexto para pecar. Nem tampouco, ó Deus, que a gente use essa liberdade como pretexto para desobedecer. Mas que a gente valorize o que o Senhor fez por nós. E que nós vivamos, ó Deus, esta liberdade que o Senhor nos deu para Te servir. Para todos os dias da nossa vida Te buscarmos e Te servirmos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Solange, por favor, vem aqui. Solange é a nossa presidente da SAF. E hoje, como foi na semana passada, dia do homem presbiteriano, hoje nós temos também uma comemoração especial, que é o dia da mulher presbiteriana. Nada como a nossa presidente da SAF, mulher presbiteriana, para nos dirigir nesse momento. Bom dia. Deixa eu tirar isso, não tem como. Abaixa a pressão. Bom dia, irmãos, graça e paz. Vai ser bem rápido. Eu estou aqui em nome da SAF, para que nós possamos ter um momentinho em comemoração ao dia do homem presbiteriano e da mulher presbiteriana. Infelizmente, por conta desse momento em que nós estamos vivendo, não dá para fazer nada, né, em comunhão, como o ano passado, que teve aquele, né, o café maravilhoso que nós tivemos aí. Mas é só umas palavras, né, de reconhecimento, umas palavras de bênção, para abençoar a vida de vocês. Enquanto isso, o Paulinho vai entregar um pequeno presentinho. Tá? Dia do homem presbiteriano, que foi dia 7/2. Homens, vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus, a princípio, para governar a criação, nomeando assim todo o ser que existia sobre a face da terra. Mas, vendo Deus que o homem se achava só, de sua própria carne lhe gerou a mulher. E a vocês, homens, Deus confiou a tarefa de conduzir o lar, de representar a Cristo como cabeça da família. Em Efésios 5:22 diz assim, que é um texto polêmico: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Ou seja, os dois debaixo de uma mesma missão. E hoje, todos os que estão aqui presentes se alegram juntos e rogam ao Senhor que lhes dê sabedoria no trabalho, que Ele mesmo predestinou desde o princípio das coisas. Em Provérbios 3, de 13 a 15, diz assim: como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Então, homens presbiterianos, vocês estão aqui para adquirir sabedoria, para enfrentar este mundo tenebroso, para conduzir a sua família, porque você é o líder da sua família. Nós ouvimos bastante isso, né, domingo passado à noite. Foi uma bênção, o pastor ensinou até nós mulheres, né? Eu comecei a olhar para dentro de mim mesma, não é? Então, é isso, nós aprendemos aqui para que nós possamos fazer a diferença no nosso lar. Homens presbiterianos, vocês aprendem aqui para fazer a diferença no seu lar, diferença no seu trabalho, diferença no seio da sua família, para mostrar ao mundo quem você é, um cristão, aquele que crê em Jesus e que faz a diferença neste mundo tenebroso. Amém? E eu vou chamar a Thelma para orar pelos homens, tudo bem? Por favor? Depois eu vou falar para as mulheres.
verdade. Agora tem esse negócio de aparecer na luminosidade. Mas é isso, irmãos. Vamos então agradecer a Deus pela vida dos homens, clamando, né, que Deus lhes dê sabedoria para essa missão, que não tem sido fácil ser homem nos nossos dias. Santo Deus, nós louvamos e bendizemos o seu nome, porque o Senhor é o Deus eterno e todo-poderoso, que tem nos chamado a uma missão. E nós, de maneira especial, queremos colocar em suas mãos os homens desta igreja, dos menores aos mais experientes. Que o poder do seu Espírito Santo esteja agindo na vida de cada um deles, para que possam exercer o ministério para o qual o Senhor os chamou. Seja no seu lar, seja na igreja, seja na sociedade, que eles possam ser guiados pelo Senhor, no exercício de ser homens segundo a vontade do Senhor. Que o Senhor possa fortalecer essas vidas, que o Senhor possa dar firmeza nos princípios da palavra de Deus, para que não se percam, ó Pai, em meio a tantos ataques que vêm sofrendo na sociedade em que vivemos. Pai amado, nós entregamos esses homens da nossa igreja nas suas mãos e clamamos também por aqueles homens que fazem parte das nossas famílias e que não congregam, ó Deus. Que o Senhor também possa estar trazendo para a sua casa, para o seu rebanho. Ó Deus amado, nós entregamos tudo isso nas suas mãos, no nome precioso de Jesus. Amém. Obrigada. Agora as mulheres. Parabéns, mulher presbiteriana. Hoje é o dia da mulher presbiteriana. Em Provérbios 31:30 diz assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Irmãs, a beleza passa muito rápido, né? Tudo passa muito rápido, mas aquela que teme ao Senhor, essa permanece para sempre. Agora, como as mulheres são mais emotivas, eu trouxe um poema. É curto, mas é um poema. Um poema para você, mulher presbiteriana. Mulher presbiteriana, liberta por Jesus, exemplo de liberdade, de paz, de amor, de luz. Incansável na luta, com Cristo Senhor. Mulher presbiteriana, bela vida de valor. Mulher presbiteriana, em Cristo se espelhai, buscando a santidade de Deus, do eterno Pai. E sempre trabalhando na seara do Senhor. Proclame a mensagem de Cristo Salvador. Avante, avante, ó serva, boa filha, esposa e mãe. Cristo é a tua força, em meio à provação, buscando sempre no ensino, na palavra e na oração. Mulher presbiteriana, tua vida seja unção. Então, que a nossa vida, como mulher presbiteriana, abençoada, chamada por Deus, para fazer a diferença também nos nossos lares, no nosso trabalho, na educação dos nossos filhos, que nós possamos fazer a diferença através da unção do Espírito Santo do Senhor, porque não é fácil. Estamos vivendo em dias difíceis, em dias tenebrosos, de ataques terríveis ao povo cristão. Então, que nós possamos ser fortes, diante da educação dos nossos filhos, na orientação dos nossos filhos e da nossa casa. Amém? Eu vou chamar o pastor para orar por nós. Senhor nosso Deus, nós te somos, ó Pai, imensamente gratos, pela maneira como o Senhor compôs a família. Obrigado, Deus, pelas mulheres, por tudo aquilo, ó Deus, que elas representam no plano eterno do Senhor, e para todos nós homens, ó Deus, filhos, para as nossas famílias. Obrigado, ó Pai, pelo Senhor ter feito esta joia rara, de inestimável valor, com a tua criatividade, com toda a beleza, ó Deus, mas principalmente com todos os atributos interiores que a fazem auxiliadora idônea, fazem, ó Deus, dela um exemplo daquilo que o Senhor é para todos nós, um grande auxiliador, que nos sustenta, nos ajuda na nossa caminhada, nos faz, ó Deus, vencer as etapas, nos faz, ó Deus, permanecer firmes, mesmo diante dos mais terríveis desafios. Ó Deus, que o Senhor conceda a cada uma das mulheres desta igreja, e todas as mulheres cristãs sobre esta terra, hoje, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor conceda-lhes, ó Pai, esta força do Senhor,
este agir do teu Espírito no coração de cada mulher, dando-lhes, ó Deus, a sensatez, dando-lhes, ó Deus, a fé, dando-lhes, ó Deus, essa disposição de, ó Pai, ajudarem, auxiliarem suas famílias, ó Deus, seus esposos, seus filhos, ó Deus, para que possam cumprir também a sua missão. Difícil, ó Deus, e pesada foi a missão que o Senhor deu à mulher, de ser, ó Deus, esse sustento emocional da família. Ó Pai, que o Senhor conceda, ó Pai, graça do Senhor, para que sem se perder nos muitos desafios e nas muitas tentações desse mundo, cada uma das nossas irmãs consiga, ó Deus, para a glória do Senhor, cumprir essa missão que o Senhor as deu, sem perder a beleza, sem perder a doçura, sem perder, ó Deus, o desejo de te adorar, de te louvar e de fazer, ó Deus, com criatividade, tudo aquilo que o Senhor concedeu como dons às mulheres, que elas executem e façam isso com muita alegria e com muito amor para o Senhor. E, ó Deus, que todos os homens, filhos e pais, tenham, ó Deus, não apenas zelo, mas honrem, ó Deus, esta bênção nas nossas vidas, que são as mulheres. Que cada mulher, ó Deus, seja dentro da sua casa, tratada com dignidade, com amor e com respeito, porque nós cremos, ó Deus, que esta é a vontade do Senhor, que assim seja na vida de cada uma das nossas irmãs, e que o Senhor, ó Deus, nos ajude nisso, em nome de Jesus, amém. Essa foi uma homenagem singela da SAF, e vamos orar para que o ano que vem nós possamos ter algo melhor. Que Deus abençoe homens e mulheres neste caminho, nessa trajetória cristã, né? Em nome de Jesus. Amém? À noite a gente entrega aí também a recordação marca-texto, marca-página, para aqueles que vierem à noite também. Gostaria de desejar a vocês um ótimo domingo. Quero registrar aqui a presença do presbítero Lídio, junto com a Márcia. Saudade de vocês. Bom vê-los aqui passeando, né? Muito bom mesmo, né? Que Deus abençoe muito. Feliz em vê-los e saber que Deus está cuidando de vocês e abençoando lá em Campinas. Leva o nosso abraço para a família de vocês lá também. E fala para eles, nós estamos com inveja, né? Porque vocês fazem muita falta aqui, viu? Deus abençoe muito. E a todos os demais, Deus abençoe nesta manhã. Aqueles que nos acompanham pela internet, nos ajude a divulgar. Você deve ter mais pessoas que acompanham, que o canal é o canal da igreja. Antes era transmitido no meu canal do YouTube. Já desde quinta-feira está sendo transmitido no canal da Igreja Presidente de Assis. A gente ajustou o que precisava ser ajustado e agora a gente faz por lá, tá? O meu canal continua tendo os mesmos conteúdos, só que a live acontece no canal da igreja. Depois eu remeto para lá também as mensagens para que fique nos dois canais. Mas vocês também que estão aqui, por favor, nos ajude a divulgar isso, para que todos que participam semanalmente continuem participando. À noite nós vamos falar sobre a mulher segundo os desígnios de Deus. Semana passada foi o homem segundo os desígnios de Deus. Hoje é o dia das mulheres, né? Então, mulheres, não apenas venham, aquelas que estão em casa, não faltem, não deixem de assistir o nosso culto, participar do culto hoje à noite. Deus abençoe, um bom domingo a todos vocês.